cumprimentar meus irmãos. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Aos domingos pela manhã eu tenho ministrado sobre os fundamentos dos dízimos e das ofertas, de onde surgiu, quando tudo começou. E é claro, a base é o Senhor, é o ensino do Senhor, que começou com Adão e Eva. Eles foram os primeiros a conhecer a respeito de entrega de ofertas, sacrifícios ao Senhor. E o texto que nós ministramos a última vez foi Gênesis capítulo 4, quando falávamos de Caim e Abel, e eu dei ênfase na oferta que eles entregaram. Hoje eu quero falar, sendo também que hoje pela manhã não tivemos o culto, eu quero aproveitar esse momento para ministrar a respeito do coração de ambos. Diz o texto, o versículo 1 em diante: Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Verso 2, vamos ler juntos. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor, vamos repetir, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Somente até aí, por enquanto, permaneça com a sua Bíblia aberta. Então, nesse texto, nós encontramos esse contexto onde Caim e Abel oferecem oferta ao Senhor. Nós, nas ministrações anteriores, já vimos que esse ensino surgiu a partir do que Deus ministrou em Adão e Eva. Foi dali que nós recebemos a ministração de que o ensino desse assunto deve vir dos pais aos filhos. Caim e Abel ouviram a história do que aconteceu com seus pais. Vocês sabem que o primeiro sacrifício que foi feito pelo próprio Deus, quando cobriu Adão e Eva com pele de animal. O animal foi morto e, a partir desse animal, a sua pele serviu de cobertura. Mais tarde, os irmãos, nós vamos encontrar na lei exatamente esse ensino. O sacrifício era feito e o sacrifício cobria os pecados de quem oferecia. Cobria a nudez. Nudez do Antigo Testamento está sempre ligada ao pecado do homem. E o texto diz que ambos ofereceram, Abel da gordura dos animais e Caim do fruto da terra. Ele ofereceu uma oferta. Nós já vimos, conforme eu já citei, que Abel entregou o melhor que ele tinha, é a gordura dos animais, dos primogênitos dos animais. Mais tarde, na lei, os irmãos nós vamos encontrar que o Senhor traz uma orientação para entregar o melhor da colheita e o melhor do rebanho. O melhor da colheita e do rebanho significava que eram os primeiros frutos. E só podia ser o proprietário do rebanho, só podia se alimentar depois que separasse o melhor do seu rebanho como uma oferta ao Senhor, e assim sucessivamente sobre as plantações. Quando eu falo, irmãos, mais tarde na lei, eu estou usando a ordem cronológica. Como assim? Nós estamos no período de Adão, que ensinou Caim e Abel. Mais à frente, muito tempo depois de Noé, vem a escravidão, vem todo o processo do Senhor entregando o contrato para o povo, que era a Escritura, que eram os 10 mandamentos. Então, nós estamos vendo os fundamentos dos dízimos e das ofertas. E, traçando essa ordem cronológica, nós estamos vendo que o que aconteceu no futuro é somente o documento entregue na mão do povo, porque Deus sempre ensinou, sempre requereu do ser humano que ele fosse fiel a ele e entregasse como oferta de reconhecimento àquele que deu todas as coisas, o melhor da terra, seja do rebanho, seja do fruto.
conforme nós vimos, o verso 3, ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. Esse uma oferta é que ele escolheu qualquer coisa. Ele juntou lá qualquer coisa que ele tinha, não era o melhor, não era o excelente do que ele havia colhido, era qualquer coisa. Eu acho que qualquer coisa é a melhor forma de expressar. E o texto diz então, a partir do versículo 4, a partir do versículo 5, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Note aí, para Caim e para a sua oferta. E quando fala de Abel é a mesma coisa. Para Abel e para a sua oferta atentou o Senhor. Note, o texto levanta a questão que não é só utilizar da calculadora, né? Fiz aqui o meu cálculo, eu percebo que é essa a oferta, esse é o dízimo que eu tenho que entregar. Deus olha para o que é entregue e olha também para o coração que entregou. Então, nós não está desconectado o meu coração dos atos, né? Da mesma forma, os irmãos sabem que não é só vir ao culto. Vir ao culto faz parte. Eu estou dando um exemplo. Eu preciso ter uma vida na presença de Deus. E vir aqui é somente o meu momento com os meus irmãos, mas eu já estou cultuando a Deus, porque quando Ele olha para mim, Ele observa e vê eu cumprindo a sua palavra. Aliás, a série que nós começamos quarta-feira, como prestar o verdadeiro culto a Deus e desfrutar da vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. Ela vai tratar esse assunto. Nós vamos ver logo mais na mensagem principal. Então, para o coração do homem e para o que ele oferece, o Senhor observa. Versículo 6. Então disse o Senhor: por que te iraste? Por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Note aqui, irmãos, tem um fato aqui muito importante, os irmãos sabem que eu não consigo abordar o texto sem falar também, abrir um parênteses aqui e trazer uma informação importante, né? Às vezes você vai encontrar alguém que olha para o Antigo Testamento e diz: no Antigo Testamento a coisa era olho por olho, dente por dente. No Antigo Testamento, meu irmão, o negócio era feio. Ninguém conseguia obedecer a Deus. Isso não é verdade. Tanto é que Abraão, ele creu em Deus e isso foi lhe imputado por justiça. Abraão creu em Deus, não existia a lei ainda, mas ele creu. E na lei, não é o ato da lei que salva, mas é a fé no Deus que entrou em aliança conosco que traz a salvação. Você vai encontrar crentes, às vezes até antigos, que não compreendem muito bem isso. Muito importante você compreender isso, porque não há como agradecer a Deus pela graça se não compreender o que era a lei. Se eu confiar na lei para ser salvo, não serei salvo. A lei só sabe apontar o pecado, só sabe listar o pecado, mas não resgata o pecador do pecado. Por isso que no Antigo Testamento a salvação também é pela fé. E aí você vai encontrar o texto de Hebreus exaltando o próprio Abraão e tantos homens de Deus que pela fé alcançaram a graça, entre aspas, né, que não era usado esse termo no Antigo Testamento, mas era também, de certa forma, o favor de Deus. Muito bem, e aí eu estou falando desse assunto para entendermos melhor. Porque no verso 7, o Senhor diz a Caim que se ele procedesse bem, ele seria o quê? Ele seria o quê, irmãos? Aceito, aceito. Qual é um dos grandes problemas que nós temos na geração do nosso tempo? A postura de fidelidade parece que é para os pastores, parece que é para os missionários, parece que é para os evangelistas, parece que é para os diáconos, para os líderes de uma forma geral, mas os membros das igrejas parece que não lhes é imputado absolutamente nenhuma falta se eles vacilarem. Meus irmãos, Deus, quando olha para o nosso coração,
ele espera encontrar a visão correta. Se procederes bem, se procederes corretamente, e nós que estamos em Cristo Jesus, nós sabemos como é proceder corretamente. Como é que é proceder corretamente? É olhar para Cristo Jesus e ser seu fiel discípulo. Diga amém, eu recebo. Diga amém aí, meu irmão. Amém significa assim seja. Então, Deus no Antigo Testamento olhou para Caim. Aqui nós abordamos bastante das primeiras mensagens, quando eu disse que essa fala de Deus estava cobrando de Caim, cobrando aí no melhor do uso dessa palavra, estava cobrando de Caim o que ele tinha recebido de Adão e Eva. Adão e Eva ensinaram a Caim sobre o procedimento correto, eles que vacilaram. Então Deus chega para Caim e diz: por que você está desse jeito? Final do verso 6. Se procederes bem, versículo 7, acompanhe. Se procederes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Disse Caim a seu irmão, veja aí, ele não se submete a Deus, ele segue a vida. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Primeiro homicídio, e homicídio de um familiar. Matou o próprio irmão. Verso 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel? Veja aqui o Senhor. Irmãos, Deus é maravilhoso, né? Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu guardador do meu irmão? Meu irmão, alguém teria coragem de dizer isso aqui para Deus? Você teria coragem? Pessoa, Deus chega para você, você está caminhando lá no campo, aí Deus chega: Caim, onde está o teu irmão Abel? Sei não, tenho eu alguma coisa aqui a ver com ele? Sou eu guardador dele? Sou eu guarda dele agora? Irmãos, eu consigo ver isso aqui, uma fala bem... Quando eu era pequeno, é menino mal criado. Alguém conhece essa expressão? Esse menino foi mal criado. Ele é mal criado, esse menino. É algum menino que não tem postura correta, né? Que o pai não ensinou a se portar. Eu me lembro que cresci ouvindo isso, minha mãe falando: menino, você não pode ser mal criado, né? Depois a gente cresce, a gente entende tudo isso. Então aqui ele fala com Deus como quem fala com qualquer um. E isso demonstra o quê, meus irmãos? O coração de Caim. Entenda bem, Deus não aceitou a oferta de Caim, isso nós já sabemos. Não aceitou também o próprio Caim. Aí, quando nós perguntarmos assim, mas por que não aceitou o próprio Caim? Olha o coração dele. Ele chama o irmão para ir ajudar ele no campo, provavelmente, e lá no campo é uma cilada para matá-lo, depois de ter ouvido a voz de Deus. Alguém tem alguma dúvida que não tem como receber? Deus não recebeu o coração de Caim, porque era um coração maléfico, um coração mau. Muito bem, o que isso tem a ver conosco? Meu irmão, que nós façamos a oração que está descrita nos Salmos: Senhor, sonda-me e vê se há em mim um coração mau, um caminho mau. Sonda-me, Senhor, esquadrinha-me, Senhor, conforme a tradução. Que a nossa oração seja como fez o rei Davi: Senhor, tem misericórdia de mim. O Salmo 51, ele cita o pecado 7 vezes, pelo menos, como que dizendo: eu preciso muito da misericórdia. E ele pede a restauração da alegria da salvação. Ele pede que o Senhor não tire dele o Espírito Santo. Meus irmãos, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e que nós sejamos ofertantes, dizimistas, sejamos aprovados na nossa apresentação ao Senhor, material, física, mas também no nosso coração. E nós estamos arriscados a não sabermos que somos maus. Você já viu aquela pessoa que fala mal do outro e jura que está certo?
Você já viu aquela pessoa que reclama de tudo, mas jura que está certo porque está sofrendo e justifica o que faz pelo sofrimento que tem? Você já viu? Certamente você já viu. Eu não só já vi, como sou uma pessoa que preciso todo dia da misericórdia de Deus, porque eu posso estar exatamente dessa forma. Por isso que quando alguém chega para mim e lista alguma coisa, eu nunca repudio, mas vou orar ao Senhor pedindo que Ele fale ao meu coração, porque nós podemos caminhar no engano do nosso próprio coração. Meus irmãos, Deus não atentou para Caim e para a sua oferta. Depois ele vai dizer que muito pesado é o castigo dele. Versículo 13, o Senhor traz sobre ele o juízo, a sentença, e o verso 13 ele diz: então disse Caim ao Senhor, é maior o meu castigo do que o que eu possa suportar. Meu irmão, o irmão dele morreu, meu amigo. Pesado foi o irmão que estava morto, mas ele conseguiu dizer, é muito maior o meu castigo, muito maior o meu castigo. Então, meus irmãos, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, nos livre de nós mesmos e nos ajude a sermos aceitos e também a nossa oferta. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Eu quero aproveitar para orar pelo nosso país, pelo nosso município, principalmente aí, esse período desse final de semana, muita gente ali, principalmente em Mambucaba, com muito prejuízo, muitas coisas destruídas em suas casas. Vamos orar por isso agora, acrescentar no nome do Senhor, e que Deus dê sabedoria aos nossos governantes, que eles sejam excelentes no trato do povo, conforme foram eleitos. Amém, queridos? Vamos orar por isso? Meu Pai, tenha misericórdia. Primeiro, Pai, te peço, aplique ao nosso coração a Tua palavra. Transforme a nossa vida, Pai, nós precisamos tanto de transformação. Sim, Senhor, nós temos essa experiência para contar, de que muitas vezes não sabemos que somos falhos, que temos falhas A ou B ou C, qual seja a falha, não percebemos, não reconhecemos. Meu Deus, livra-nos de nós mesmos, perdoa os nossos pecados, lava-nos com Teu sangue. Que o Senhor Deus receba as nossas ofertas, os nossos dízimos, e que o Senhor transforme o nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos dê a capacidade de contemplar a Tua face e sermos transformados. Meu Deus, agora eu te peço pelo município de Angra dos Reis. Senhor, tenha misericórdia das casas aqui no Bracuí, na Santa Rita do Bracuí. Tem misericórdia de toda a redondeza e dos lugares que nós nem sabemos, Senhor, aqui em Angra, que foram atingidos, lugares que os barrancos estão para ceder, que cederam também. Pai, nós te pedimos misericórdia. Pedimos pelos nossos queridos aqui do bairro de Mambucaba. Abençoa as igrejas ali, Senhor, dê sabedoria aos pastores, aos líderes. Dê sabedoria às pessoas e também aos nossos governantes. Pai, tem misericórdia. Abençoa a prefeitura, abençoa o prefeito, abençoe quem está responsável na defesa civil, em cada parte do governo. Abençoa o estado do Rio de Janeiro, toma nas tuas mãos e dê sabedoria aos nossos governantes, Senhor, de forma que eles façam o melhor para abençoar o povo, Senhor. Senhor, oramos pelo Brasil. Tenha misericórdia, Senhor, da presidência, a prefeitura mais pequenina dessa nação. Que o Senhor Deus estenda a sua mão, primeiro com salvação, Senhor. E é claro, Pai, depois com todas as demais bênçãos financeiras, em todas as áreas, para a glória do Senhor, que as pessoas sejam assistidas em todas as decisões do nosso país, Senhor. No nome de Jesus, e que todo mal caia por terra, e que o nome do Senhor seja glorificado no nosso país, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, amém, queridos. Vamos então adorar o Senhor. Desculpa, eu peguei um tempão.